Olá, mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus para nós, as bênçãos que acompanham a gente sem a gente correr atrás. Antes de entrar no versículo, eu queria falar sobre a minha experiência pessoal, né? Eu sempre fui uma pessoa que não tinha tanta ambição, eu não pensava muito em crescimento, eu só queria viver mesmo, né? Eu sempre tive dificuldade com questões à minha identidade, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas só para vocês associarem o que eu quero falar aqui, eu sempre tive dificuldade com as coisas grandes, né? Porque eu sempre tive problemas com autoestima, então eu achava que eu não merecia as coisas que eu queria, né? Então eu não sonhava tanto, eu tinha sonhos, alguns grandes, eu desisti, e eu ainda tinha alguns sonhos e eu não sabia do meu próprio potencial e também do potencial que o meu Deus poderia fazer para mim. Não sei se vocês estão entendendo. E após o meu casamento, as bênçãos literalmente vieram me acompanhando. Isso tem a ver com o que eu quero ler aqui para vocês. Mas antes do casamento, não que antes do casamento eu não fosse abençoada, eu sempre fui uma pessoa abençoada. Deus sempre supriu as minhas necessidades, como outros vídeos que tem aqui sobre a providência de Deus. Deus trabalha muito comigo na providência e Ele sempre, sempre faz algo diferente, mas sempre com essa questão de confiar nele, na providência, de saber que Ele é Deus. E hoje eu quero falar sobre as bênçãos que acompanham você, sem você precisar fazer nada, né? Aqui na Bíblia é praticamente uma promessa, né, às pessoas que são obedientes a Deus, né? Assim como eu sou mãe, né? E alguns pais só dão algumas coisas aos filhos a partir de alguma coisa que os filhos deram para eles também. A maioria é obediência. E também, Deus também quer isso de nós. Não que seja barganha, faça isso que você vai ganhar isso, porque nosso Deus não é um Deus de troca, de barganha, né? Mas aqui estou falando de relação de pai e filho, que é o pai tentando corrigir o seu filho e sempre dando coisas para o filho a partir da atitude que o filho tomou. E Deus também age assim com a gente. E eu estava em desobediência a Deus na questão dos pecados, né? Porque antes de casar, eu não estava tão certa com Deus ao ponto de ter tantas bênçãos assim. Não que Deus só vai te dar bênçãos se você obedecer a Ele, mas é um passo a seguir. E eu não fiz isso por interesse nenhum. Eu quis me consertar mesmo com Deus. Eu queria muito não ter motivos algum que me distanciasse de Deus. E hoje eu quero falar sobre as bênçãos que acompanham você. E literalmente acompanham mesmo. Depois que eu casei, depois que eu me mantive séria, certa, as coisas vieram até mim. E eu nunca tinha percebido que essa é a ordem certa. Você não é para correr atrás das bênçãos. As bênçãos vêm até você. E aí, a minha maior bênção é o meu salão, né? Sem contar a minha saúde, do meu filho, do meu esposo, mas as bênçãos vieram me acompanhando sem que eu precisasse correr atrás delas, né? E isso é gratificante demais, porque você começa a perceber coisas que você não percebia antes, coisas que você sempre quis e você conseguiu, mas você estava tão ocupado em reclamar das coisas que você ainda não conseguiu, e as que você já conseguiu, você não agradeceu a Deus. Deus é um Deus que gosta de gratidão e nós devemos ser gratos sempre pelas coisas que Deus faz e pelas coisas que Ele também não faz, e também é livramento para nós. E eu queria que vocês tivessem essa reflexão sobre as bênçãos vierem acompanhando vocês conforme a obediência que vocês têm a Deus. E isso é uma coisa muito séria, né? Eu, a partir da minha obediência a Deus, as bênçãos vieram
uma atrás da outra para mim. Primeiro foi meu salão, e depois algumas coisas pessoais que eu queria. Eu consegui fazer o curso que eu queria. Eu, eu fiz muita oração sobre o meu casamento, eu também consegui coisas melhores, a minha mente abriu. Então, cada vez que você se aproxima de Deus, você também vai entendendo o que Deus quer e que aquilo que Deus quer traz como consequência. Parece ruim no começo, porque nós somos fadados ao pecado. Nós fomos criados já com essa maldade, né? Já nascemos assim. E o nosso corpo sempre se inclina para o pecado, mas quando a gente se propõe a fazer o certo, algumas coisas erradas, algumas coisas vão dando errado para que a gente desista, e isso não é bom. E eu queria falar com vocês sobre as bênçãos que acompanham as pessoas que obedecem a Deus. Eu queria ler um versículo aqui, em Deuteronômio 28. O título é As Bênçãos da Obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no caminho dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Isso aqui era praticamente uma promessa que Deus estava dando ao povo se obedecesse a ele. Em seguida também tem as consequências da desobediência, mas hoje nós vamos falar sobre as bênçãos. Esse versículo ele mexeu comigo nessa parte aqui. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Já tem vídeos aqui sobre isso, mas eu quero muito enfatizar novamente. Teve uma época na minha vida que eu não conseguia, que eu dependia de ajuda das pessoas. E eu creio que foi o Senhor que usou todas as pessoas para me abençoar. E eu tive a honra de abençoar de volta pessoas depois que minhas condições melhoraram. E isso para mim foi gratificante demais. Foi uma das coisas que mexe com a gente mesmo. Porque eu sabia o que aquela pessoa estava sentindo quando ela recebeu a bênção que eu também já tinha recebido antes. E as coisas com Deus sempre são assim. A gente recebe uma coisa e depois lá na frente a gente consegue dar aquilo que a gente recebeu para outra pessoa que precisa também. E o ciclo vai circulando cada vez mais. Essa pessoa que você ajudou também vai conseguir ajudar outra pessoa. E é incrível como Deus trabalha. E aqui já foram misturados vários assuntos, né? E eu até saí do tema, mas eu queria que você parasse para refletir sobre as bênçãos que vieram até você, sobre todas as consequências que você já fez,
de coisas boas, as coisas que você obedeceu a Deus e você não percebeu o resultado das coisas depois. Comece a refletir nas coisas boas que já aconteceram com você, após suas renúncias, após você conseguir uma coisa que te limitava muito. Então, é isso que eu queria que vocês parassem para pensar nesse dia de hoje, sobre as bênçãos acompanharem vocês. Não precisa correr atrás da bênção, não precisa ficar ansioso com todas as coisas que você quer. Se você está no caminho certo, as bênçãos vão vir até você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe e comente, e até o próximo vídeo.